Pronto, então dando continuidade, como eu estava falando, que eu não sei até onde foi a fala antes de cair a internet, de responsabilidade dos ministérios públicos, seja estaduais, federais ou do Distrito Federal, ele acompanhar a aplicação dos recursos do Fundeb. Mas isso não exime a responsabilidade da sociedade civil. Eu, enquanto cidadão, se eu vejo que o meu município ou que a minha escola ela está fazendo alguma coisa que fere a legislação enquanto aplicação deste fundo, eu posso acionar o Ministério Público Estadual e Federal para que ele tome as medidas cabíveis. Ele vai dizer que admite-se o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados para aplicação dos recursos do fundo que receberam complementação da União. Então, ele vai dizer que quando o Estado, por exemplo, se a minha escola é estadual e eu vou oferecer denúncia, eu ofereço lá no Ministério Público Estadual. Deixa eu ligar a luz aqui para ver se melhora esse coisa, que estava um sol bom e agora não está mais. Se ela é municipal, eu vou no Ministério Público Estadual, porque eu não tenho um Ministério Público Municipal. Então, o Ministério Público é quem vai legislar e vai ver essa aplicação de recurso do Fundeb lá, da educação básica daquele estado. Só que esse estado ou esse município, parte dos recursos, eles vêm da União. Então, ele vai dizer que admite-se litisconsórcio, ou seja, que a União também fiscalize, já que ela completou. Então, o Ministério Público Federal, junto com o estadual, eles vão fiscalizar ou complementar essa fiscalização da aplicação desse recurso. Aí você diz, mas por que, se a escola é municipal e estadual, por que, que a União pode fazer isso? O Ministério Público Federal. Porque houve complementação. Então, houve uma aplicação de recurso. Se eu aplico o recurso, eu tenho o direito de saber como é que ele está sendo aplicado, se realmente ele está sendo aplicado e como está sendo aplicado. Os CACs no Fundeb. Então, o que é que tem, que são os conselhos fiscais? Então, impedimentos. Ele vai dizer que cônjuges e parentes consanguíneos até o 3º grau não pode fazer parte desses conselhos dirigentes dos poderes públicos. Ele não pode ser tesoureiro, contador, funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo e respectivamente. Estudantes não emancipados e pais de alunos que exerçam cargo ou funções de livre nomeação ou prestem serviços terceirizados no âmbito dos poderes públicos em que atue. Então, ele vai dizer, olha, eu tenho um conselho, eu, enquanto servidora pública, eu posso participar desse conselho sobre representante da sociedade civil. Mas se eu tiver um parente na Secretaria Estadual ou Municipal de Educação que seja consanguínea até 3º grau, eu não posso participar. O presidente desse conselho é escolhido pelos pares, não podendo ser representado pelo governo gestor dos recursos. Então, eu tenho um conselho e quando eu junto esse conselho, entre os conselheiros é eleito um presidente. A renovação ela é periódica do mandato, a cada 2 anos, que é permitida a recondução e a garantia aos conselheiros, a proteção aos conselheiros, professores, servidores e estudantes. Então, todos aqueles que participam. Ainda sobre a Lei 11.494, que é que vai fiscalizar, ela vai dizer que acesso permanente aos registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados referentes aos recursos repassados e recebidos e as despesas realizadas sobre os quais pode apresentar manifestação formal ao legislativo e ao órgão de controle. Também tem que ter acesso permanente aos extratos bancários das contas dos fundos disponibilizado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica. E esses conselheiros, a capacitação deles é feita pelo MEC. A convocação do secretário de Educação para prestar esclarecimentos deverá apresentar em prazo não superior a 30 dias. Elaboração e parecer instruirá as prestações de conta, requerimento de documentos, licitação, empenho, liquidação, folha de pagamento
e visitas e inspetorias em loco. Então, ele vai dizer, olha, tudo o que se precisa. A minha também tinha caído, Wesley. Voltei faz 5 minutos. Eu não sei o que é isso, não. A internet geralmente é boa, mas esses dias ela está variando bastante. Então, ele vai dizer, olha, eu tenho um conselho que ele vai fiscalizar, e esse conselho ele vai ter que ter acesso a todas as documentações. E quando apresentada essas documentações e tiver alguma coisa que não ficou claro, ou se eu quero que essa prestação de contas seja feita pelo secretário, eles podem convocar o secretário para, num prazo não superior a 30 dias, ele apresentar essa prestação de conta ou esclarecimentos sobre a aplicação desse recurso do Fundeb. Monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, né? Nós vamos ter 5 instâncias responsáveis. Então, eu vou ter a execução do Plano Nacional de Educação e cumprimento de suas metas. Eles são objetos de monitoramento. Esse monitoramento ele é contínuo. As avaliações elas são feitas periodicamente, realizadas pelas seguintes instâncias. Então, eu tenho o MEC, que é o Ministério da Educação. Eu tenho as comissões de educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. O Conselho Nacional de Educação, que ele legisla, se ele legisla, ele também fiscaliza e faz avaliações. O Fórum Nacional de Educação, que é o FNE. E compete ainda as instâncias inferidas no caput, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas, analisar e promover a revisão do percentual de investimento público na educação, que ultimamente ele só vê, gente, ó, tem um erro aqui, ó. São 5, porque eu tenho a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, e aqui são 2 comissões, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Foi um errinho na hora que eu fui colocar. O PNE em regime de colaboração, na regra geral, vai estar lá no artigo 7, que ele vai dizer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles atuarão em regime de colaboração, visando o alcance das metas e a implementação das estratégias e objetivos desse plano. Então, eu tenho o parágrafo 5 e 6, eles vai dizer que vamos ter instâncias permanentes de negociação federativa. Então, eu tenho os conselhos municipais e estaduais de educação, que eles são permanentes e eles vão estar sempre em contato lá com a União para monitorar, avaliar e implementar essa política educacional. Os prazos. Então, para todas as metas e estratégias, alcance até 2024. Então, o artigo 3º vai dizer que as metas previstas no anexo dessa lei serão cumpridas no prazo da vigência desse plano, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas. Então, ele vai dizer que se a meta não diz que até aquele ano ela vai ser cumprida, então eu posso esperar até o final do plano. A gente volta àquela questão que Crislaine perguntou. Então, ele foi sancionado em 25 de junho de 2014 e os comandos referentes aos anos decorridos que não determinarão a data são assumidos como finalizando em 25 de julho de cada ano. Então, a 25 de julho de cada ano, finaliza esse prazo. Sobre os prazos para 2018 e 2022, eles são relativos à realização da Conferência Nacional de Educação, pelo menos 2. Então, pelo menos de 4 em 4 anos, teria que ter um até o fim do decênio, com intervalo de 4 anos entre elas. Até 2005. Então, até 2005, até 2015, desculpe. Ele diz, o plano determina que os estados e municípios e o Distrito Federal, no prazo de 1 ano, que era até o final de 2005, eles elaborem seus planos estaduais e municipais de educação. A elaboração do plano plurianual.
Então, de 2016 a 2019, ele vai dizer que das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, consignada a dotação orçamentária compatível com a execução do Plano Nacional de Educação, que são as diretrizes orçamentárias, que são anuais. A Lei 13.246 de 2006, ele vai dizer que os planos plurianuais de 2016 a 2019, eles vão ter que ter estabelecer entre as prioridades da administração pública federal no período de 2016 a 2019 as metas inscritas no Plano Nacional de Educação. O artigo 4 vai prever que os princípios, os estímulos, eles vão ter como foco a valorização da educação, da ciência, tecnologia, inovação e competitividade. Essa competitividade é em relação à tecnologia e inovação. Participação social nas etapas do ciclo de gestão dos programas plurianuais, né? Prazos ainda para 2016. Publicação de estudos pelo INEP a cada 2 anos, então em 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, para aferir a evolução das metas do PNE, com informações organizadas por entes federados e consolidados em âmbito nacional. Então, isso ele é exigido pelo artigo 5º, parágrafo 2º. Aprovação de leis específicas disciplinando a gestão democrática da educação pública nos estados do Distrito Federal no prazo de 2 anos. Então, já que a gestão democrática é na forma da lei, cada estado deveria ter definido como fazer a sua gestão democrática. Alguns definiram. E houve algumas modificações agora em 2024 que são obrigatórias, que a gente viu lá na LDB. A obrigação de estabelecer um Sistema Nacional de Educação a partir de uma lei específica no prazo de 2 anos, foi o que a gente falou. Hoje nós temos o Sistema Nacional de Educação e dentro desse sistema nós temos as redes. Ele é formado por a rede de cada estado. Então, se eu tenho 27 estados, eu tenho 27 redes. E dentro do estado, ele é formado pela rede pública, que é composta pela do estado e a dos municípios, e pela rede privada. Prazo para 2018. Avaliação da meta progressiva de investimento público em educação, que poderá ser ampliada por lei para atender às necessidades financeiras para o cumprimento das demais demandas. Ela não foi cumprida. Nós tínhamos quase 5% em 2014 para aplicar em educação. Hoje nós temos menos de 3%. A gente tem que ver isso. E o MEC, ele fez agora chamou a gente de burro. O MEC não, o Ministério do Planejamento Financeiro, o que a Haddad é. Porque eu acho que ele chamou quem trabalha com a educação de burro. Porque eu tinha uma verba que era repassada em 12 meses, ele disse que não retirou a verba, mas dividiu em 18 parcelas. Ou seja, o que era para ser gasto em 1 ano, agora vai ser gasto em 1 ano e meio. Para mim, isso foi chamar a gente de burro. Porque é matemática pura e simples, é aritmética. Se o meu salário ele é R$1.000 por mês e eu ganho R$12.000 por ano, e eu vou dizer que agora ele não vai me pagar em 12 meses, mas esse mesmo valor anual em 18 meses, ele diminui a minha capacidade, né? De compra e de arcar com minhas despesas. Chamou a gente de burro. Não retirei. A avaliação progressiva, então, a gente houve um retrocesso principalmente nos últimos 8 anos. Publicação dos estudos pelo INEP, então, a cada 2 anos, para aferir a evolução das metas do PNE. E as informações elas devem ser organizadas por ente federado e consolidado em âmbito nacional. E o INEP fez mais. Ele fez nacional, ele fez estadual e ele fez por região. Realização das conferências nacionais de educação, pelo menos 2, né? Até o fim do decênio, com intervalo de no mínimo 4 anos entre elas. Metas sem prazos intermediários, ou seja, aquelas que é até o final. Alfabetização das crianças,
a integralidade, o tempo integral das escolas, escolaridade, aumentar a escolaridade média da população dos 18 aos 29 anos, até o final do plano, educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada, educação profissional, também implementação até o final, educação profissional técnica de nível médio, também, acesso à pós-graduação estrito sensu e ampliação do número de titulados até o final, formação em nível de pós-graduação dos professores da educação básica e formação continuada na área de atuação, também até o final do plano. As metas e estratégias selecionadas em 2015. Então, nós vamos ter a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, que é a meta 15, ela teria que ter sido e ela foi implementada em 2015. A Política Nacional de Formação Continuada para os Profissionais de Educação de outros segmentos que não magistério, que são os profissionais de educação, que não houve. Um fórum permanente, que ele vai estabelecer e fiscalizar a aplicação do piso salarial dos professores. A Lei de Responsabilidade Educacional, e ela tem uma comissão especial que ela foi feita em 2026 através do Projeto de Lei 7.420, que aprovou o parecer do deputado Bacelar em 2017, que ele vai dizer que tem que ter essa lei de responsabilidade. Estabelecer no primeiro ano de vigência do PNE normas, procedimentos, prazo para a definição de mecanismo de consulta pública das demandas das famílias por creche. Na realidade, não foi estabelecido, mas através do censo escolar, ou do censo escolar não, do censo demográfico, que é feito pelo IBGE, os municípios eles têm esse resultado dessa demanda. Então, ela sabe de quantas crianças tem de 0 a 3 anos, de 4 a 5, e o total de creches e de vagas de creches que ele tem. Em cima disso, eles fazem ampliação da rede. Metas selecionadas para 2016. Universalização da pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, ela foi cumprida. Universalização do atendimento do ensino médio para a população de 15 a 17, também foi cumprida. E proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, ouvindo a sociedade mediante a consulta pública. Então, ele está falando aqui sobre o currículo da educação básica, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela foi implementada em 2017. Então, aliás, ela foi implementada sem a devida consulta, principalmente para a sociedade civil e para o grupo de professores, né? A nossa classe como professores, a gente não foi escutada nessa demanda para implementação, mas ela foi implementada. Ainda das estratégias para 2026, eu vou ter estabelecimento de parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica a ser utilizados como referência, infraestrutura da escola, recurso pedagógico e outros insumos que sejam relevantes, bem como instrumento para a adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino. É a estratégia 7.21. Temos também a existência de planos de carreira para profissionais da educação, que ela vai estar na meta 18, da educação básica e superior, de todos os sistemas de ensino, e para o plano de carreiras dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso nacional profissional. Ele vai dizer, olha, independente se esse professor é da rede pública ou privada, eu tenho que ter um piso. A gente sabe que a privada é por hora, né? Ele é horista. Mas ele vai dizer que tem que ter um piso e que nenhum professor pode ganhar abaixo desse piso. Temos a implantação do custo anual qualidade inicial, que é o CAC, que é referência no conjunto do padrão mínimo estabelecido na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem. É a meta 2.6. Ele foi alterado pelo Fundeb. O CAC, nós temos o CAC, que é a qualidade aluno, o custo aluno da qualidade inicial total, que ele é a do país, mas nós temos também os intermediários, que são regionais, que eles vão levar em consideração tanto o desenvolvimento econômico
como o custo de vida nas regiões. Então, numa cidade de João Pessoa, o custo de vida é diferente do em São Paulo. Então, o custo lá, aluno intermediário, vai ser maior do que o custo aluno na cidade de João Pessoa. A mesma coisa que aqui em João Pessoa o intermediário vai ser lá em Princesa Isabel, em Conchichola, vai ser outro, porque vai depender desse parâmetro. Mas o repasse ele vai ser feito também dentro dessa perspectiva. Então, Mas o que está assim, incluso de fato, por exemplo, seria alimentação, fardamento? O que mais assim estaria incluso nesse cálculo? Alimentação não está. Certo? Alimentação e transporte são programas suplementares, ele não vem do Fundeb. O que vai estar aí vai ser pagamento de professor, estrutura da escola, o pagamento da rede como um todo, secretário, é o funcionamento da educação como um todo, desde a secretaria até o professor. Ele é levado em consideração nesse custo anual ao aluno, certo? Só que nós temos insumos que eles são diferentes. E diferentes não, que os preços são diferentes dependendo de onde esteja. Então, por isso que ele vai dizer que eu tenho um custo nacional, médio, mas tem cidades que vão ter um custo maior do que outras. E que isso foi levado em consideração no novo Fundeb. Eu não tenho mais um valor, eu vou ter valores, eles vão dizer intermediários, que vão ser regionais. Então, eu vou ter da região sul e da região nordeste. Dentro do nordeste, eu vou ter a disparidade, porque o custo de quem mora em Fortaleza, Salvador e Recife é diferente de quem mora em João Pessoa, Natal, Aracaju. Então, ele vai levar essas disparidades regionais em consideração. Regulamentação da lei complementar, né, no parágrafo único do artigo 23 e do artigo 211 da Constituição Federal, que é a questão do regime de colaboração entre a União, Estados e o Distrito Federal e os municípios, em matéria educacional, ele vai dizer que tem que ter uma regulamentação e teve. Tudo que é feito em conjunto. Metas e estratégias selecionadas para 2017. Definição do custo, qualidade aluno, a ser continuamente ajustada com base em metodologia formulada pelo MEC e acompanhada pelo Fundo Nacional de Educação, pelo Conselho Nacional da Educação e pelas comissões de educação da Câmara e do Senado, né? A 20.8, ela foi modificada porque, em 2020, a gente tem a nova lei do Fundeb. 2019, ampliação do investimento público em educação de forma a atingir no mínimo 7% do produto interno bruto do país, que é a meta 20. E ele disse que o ideal era chegar a 10, hoje a gente tem menos de 3. No conceito do artigo 15, ou seja, a gente não chegou em 2019 a esse patamar, e em 2024 era 10%. Em 2019, ele estava na faixa de 4 e pouco. Hoje, a gente está abaixo de 3. É só ladeira abaixo. O conceito do artigo 5º, parágrafo 4 da Lei 13.005, a contabilização dos recursos de isenção fiscal que financiam os programas do ProUni, Pronatec ou dos empréstimos que compõem o FIES na meta de investimento público, de educação. Ele vai dizer que, olha, que o investimento público ele vai levar em consideração também esses programas. Então, eu tenho um ProUni, que é um programa do governo federal, né? Eu tenho um REUNI e tenho um ProUni. O ProUni ele vai dar bolsas. O Pronatec ele vai ofertar cursos. Geralmente, o dinheiro do Pronatec ele vem do ministério. Vamos supor, se o curso for na área de pesca, ele vem do Ministério da Agricultura. Se for ligado a agronegócio ou agricultura familiar, de subsistência, então ele vem. Se ele for ligado ao turismo, ele vai vir lá do Ministério do Turismo. Se ele for então, cada ministério ele vai contribuir com a formação. Então, ele vai dizer que tem que ter a contabilização desses recursos, certo? Como também os empréstimos que são feitos pelo FIES, que é o financiamento do ensino superior, para aqueles estudantes que cursam
em instituições privadas, mas que não foram contempladas pelo ProUni e como não tem vagas para todo mundo nas escolas públicas e eles optaram por algum curso e não conseguiram, então eles podem financiar essa educação através do FIES. Ele vai dizer que esse recurso tem que ser contabilizado, tem que dizer de onde vem. Geralmente esse dinheiro aqui, ele vem dos ministérios e vem do FNDE. Prazo anual. Realização e publicação do levantamento da demanda manifestada por educação infantil em creche e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento. A iniciativa é do Distrito Federal, dos municípios, com a colaboração da União e dos estados. Dentro dessa perspectiva, lembre-se que tem os orçamentos democráticos. Eu não sei, o município de João Pessoa faz reunião para orçamento democrático? Alguém sabe me dizer? Eu sei que o Estado faz. Então, ela é feita... É a LDO, é? Não é a LDO, não. A LDO é a lei orçamentária. Então, a lei orçamentária, o prefeito ele manda para a Câmara aprovar ou não, o que ele vai dizer que ele vai gastar no próximo ano, tendo como base a arrecadação. Se a arrecadação aumentou, ele diz onde é que vai investir. Se ela diminuiu, ele diz onde ele vai deixar de investir. Mas sempre respeitando o que é reserva. Então, os 25% da educação e, eu não sei, quantos por cento da saúde. O orçamento democrático, Crislaine, vou falar pelo do Estado. Ele vai dizer, olha, nesse município eu tenho tanto para investir, certo? Então, tanto em saúde, tanto em infraestrutura, tanto em educação. Aí ele faz uma audiência pública, nessa audiência pública, junto com a comunidade que está lá, vai decidir quem é que vai aplicar. Eu vou construir uma nova escola ou eu vou reformar? Essa nova escola, ela vai ser só de ensino médio ou de fundamental? Lembre-se que o fundamental ele é de responsabilidade do município, mas em parceria com o Estado. Se falta vagas naquele município, o Estado pode construir essa escola. Então, isso é o orçamento que eles chamam democrático, é o dizer o que é que eu vou gastar. E a população decidir. Então, eu não sei, não lembro se o município de João Pessoa faz. Então, essa demanda, o Estado, quando faz isso, ele está cumprindo uma legislação nacional e, dentro disso, ele inclui a educação que ele inclui a educação e ele cumpre o que determina lá o PNE. Realização anual do Censo Profissional da Educação Básica, de outros segmentos que não os do magistério. A iniciativa é do Ministério da Educação em regime de colaboração a partir do 2º ano de vigência. Não entrou, só tem o do magistério. Tem o dos alunos e do magistério, que é feito através do censo escolar. O censo escolar, ele coloca se tem secretário ou não, mas servidores, no geral, não sei se já está colocando. Até onde eu sei, conhecia, não colocava. Vou até procurar saber. Plano bienal. Implantação da avaliação da educação infantil a ser realizada a cada 2 anos com base em parâmetros nacionais de qualidade. Ele foi implantado agora há pouco, fazer 2 anos. Então, nós temos agora também o SAEB Educação Infantil. Lembrando-se que o SAEB da Educação Infantil eu não tenho uma avaliação dos alunos. É de acesso e de acesso, instalação e formação de professores, só. Acompanhamento e divulgação dos resultados pedagógicos dos indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e do IDEB, relativo às escolas das redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, assegurando a contextualização desses resultados com relação a indicadores sociais relevantes com os níveis socioeconômicos das famílias dos alunos e a transparência e o acesso público às informações técnicas, concepções e operação do sistema de avaliação. Então, ele está falando mais uma vez aqui do SAEB, só que ele vai dizer, olha, o SAEB não é só nota, porque o SAEB eu tenho um questionário socioeconômico
e tenham lá as avaliações. E em cima disso, ele vai pegar parâmetros para definir, de acordo com as condições socioeconômicas de cada região, como essa educação evoluiu ou não. Realização da prova nacional para subsidiar os estados, o Distrito Federal e os municípios, mediante adesão na realização de concursos públicos de admissão de professores do Magistério da Educação Básica Pública. A iniciativa é do Ministério da Educação a cada 2 anos, a partir do 2º ano de vigência. Então, ele ia dizer o seguinte, que a cada 2 anos, a gente ia ter que fazer uma prova e só poderia prestar concurso quem passasse nessa prova. A gente já discutiu isso aqui um pouco. Periodicidade, realização em regime de colaboração de levantamento da demanda por creche, como forma de planejar e ofertar e verificar o atendimento da demanda, a gente já falou. Gradual, então nós temos a gradual 1, elevar a graduação, a taxa de conclusão, de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para 90% e elevar nos cursos presenciais a relação de aluno-professor para 20%, era 18%. Então, isso aqui é uma coisa que, principalmente o pessoal as associações de professores, eles batem muito, porque nós tínhamos uma relação, era para cada 18 alunos se pagava um professor, e ele vai dizer que na rede técnica a gente vai ter que ter um pouquinho, a cada 20 alunos se paga um professor. Aí você diz assim, mas professora, como é que faz isso, essa conta, se tem cursos e escolas que são lotadas e tem escolas que tem pouco aluno? É porque é feito no geral. Quando ele vai fazer isso, que aqui vamos falar do caso do IFPB, ele não vai pegar um IFPB específico, como vamos dizer o de SAPE, que está em implementação e tem poucos alunos. Ele vai pegar todos os alunos, todos os professores e fazer essa média. A mesma coisa do Estado. Quando ele vai fazer essa média, ele pega todos os alunos do Estado e todos os professores. E ele vai dizer e vai fazer essa média, ver se tem essa proporção de 20 para 1. Quando essa proporção de 20 para 1 ela está abaixo, então ele está falando aqui do professor concursado. É necessário, então, fazer um novo concurso. Elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismo de mobilização acadêmica, visando a garantia das condições necessárias à permanência dos estudantes e a conclusão dos cursos técnicos de nível médio. Dentro disso, a maioria dos estados fazem programas de intercâmbio, tanto de professores como de alunos, que era para cumprir essa meta. Elevação gradual da taxa de conclusão de nível médio dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90%. Ofertar no mínimo 1/3 de vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professores para 18%. Então, no ensino técnico é 20%, no ensino superior é 18%. Mediante estratégia de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competência de nível superior. Dentro da graduação 2, nós temos elevação gradualmente a taxa de conclusão de nível dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas, de modo a garantir 90% nas instituições privadas e 75% em públicas, era pública aqui, em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados, aprendizagem, de modo que em 5 anos, pelo menos 60% dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% no ENAD, e nos últimos anos de vigência, pelo menos 75% dos estudantes obtenham desempenho positivo ou superior a 75% nesse exame em cada área de formação. Então, aqui ele vai falar sobre o ENAD e sobre a melhoria da qualidade na educação, né? Ele vai dizer que as instituições públicas é de 90% e as privadas de 75%. A taxa de conclusão. E que esses alunos, eles, ao realizarem o ENAD, eles acertem, em média, 60%
até 2020, né, e até o final do plano, 75%. Elevar gradualmente o número de matrícula na pós-graduação em estrito sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores, é a meta 14. Implementar no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal e Municipal os planos de carreira para os profissionais do magistério da rede pública da educação, observando os critérios estabelecidos na lei, que é a 11.738, que vai falar sobre o plano de cargos e carreiras, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento de ensino. Ele vai dizer o seguinte, que a legislação ela vai dizer que só 2 tipos de profissionais eles podem atuarem no setor público com mais de uma matrícula, que é professor e o pessoal da saúde. Então, pode acumular um de professor na área de saúde, um de professor na área técnica ou 2 de professor. Só que ele vai dizer o seguinte, para melhorar a qualidade da educação, esse professor ele tem que ser um professor retido. Então, o que é melhor? Eu dar aula em uma escola só ou em várias escolas? Por isso que a maioria dos concursos vai para T40. Isso não quer dizer... Aí eles pegam, olha só, eles pegam, fazem um concurso para T40, só que ele está dizendo que é um professor retido. Aí o que é que o Estado e o município faz? Faz um concurso para T40, aonde o professor passa o dia todo dentro da escola. Isso não é qualidade, porque ele está pagando T40, ele não está pagando para ser retido. Porque a LDB vai dizer que pelo menos 1/3 da carga horária ela é feita para planejamento. Então, 1/3 de 40, 13, dá 27. Dá 27 aulas. E as outras 12 horas, para o professor planejar. E ele quer que o planejamento seja feito dentro dessa escola. E o professor passar 40 horas dentro da escola. E não é bem assim que funciona. A lei diz que esse professor ele deve trabalhar numa escola só. Se ele vai ficar preso nessa escola, então o T40 deveria ser um professor retido. Ou seja, a legislação diz que o professor retido ele recebe 40% a mais Vamos supor, se o piso é 3.000, 40% de 3.000 dá 1.200, aí 5.200. E a gente sabe que não é hoje. Eles pegam pelo pé da letra e fazem esse professor passar o dia todo na escola, e isso não é qualidade de vida. O professor entra de 7, na maioria das escolas hoje, e só sai de 5 da tarde. Por conta desse estabelecimento aqui do Plano Nacional da Educação que eles tiveram que fazer. Mas isso é uma leitura. Quando ele diz assim, o professor selecionar em uma escola é para melhorar a qualidade de vida. E ele está piorando nossa qualidade de vida. Observações. As ações diretas dos estados, distritos federais e municípios devem se concentrar nas suas áreas de atuação prioritária. Então, os municípios, a ação prioritária vai ser na educação infantil e no ensino fundamental. O ensino fundamental ele desenvolve em colaboração com o Estado. O Estado, o foco dele é o ensino médio e ele tem que assegurar o ensino fundamental. E a União fica com as instituições de ensino superior, sem deixar de prever ações no âmbito de colaboração com outros entes federados para o cumprimento das metas daquela solidariedade federativa. Ou seja, se o município não cumpre, o Estado tem que intervir e fazer cumprir. Se o Estado não consegue, a União tem que fazer, porque é um direito do indivíduo ter acesso. Se é um direito do indivíduo, se o município não faz, o Estado tem que fazer. Se o Estado também não faz, a União tem que fazer. É chamado de solidariedade federativa. O município terá metas para a educação infantil e ensino fundamental. No caso do ensino médio, pode colaborar com o Estado para promover a busca ativa para as etapas de sua responsabilidade e para fazê-lo também com os alunos estaduais do ensino médio. Verificar se a evasão no ensino médio dos jovens das jovens mães está relacionada à insuficiência de creche, estabelecer convênios para transporte escolar de alunos,
do ensino médio e viabilizar terrenos para a construção de escolas de ensino médio. Então, também tem esse outro tipo de colaboração. Então, a observação 2 que eu disse, não cabe ao município fixar seu plano, metas para o Estado cumprir no seu ensino médio. Da mesma forma, não cabe ao Estado prometer metas para a educação infantil num determinado município. Gradualismo e trajetória. Exemplo da estratégia 17.3, implementar no âmbito da União, Estado e Distrito Federal planos de cargos e carreiras para profissionais do magistério nas redes públicas de educação básica, observando os critérios estabelecidos na Lei 11.738, com implementação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento de ensino. Foi o que a gente falou agora. E aí, gente, muita coisa? É um recorte. A gente tem 15 questões para fazer, que ainda dá tempo. Certo? Se quiserem mais tomar um cafezinho para esfriar a cabeça, 5 minutos a gente volta, senão a gente tira direto. Bora fazer uma pausinha de 5 minutos? Outra coisa, vocês querem esses slides, porque isso aqui já é um recorte, né? Por favor. Porque o coisa é mais... Eu mando agora. Então, 5 minutinhos, viu?